Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. E exatamente por isto que aqui nos encontramos, para agradecermos a Deus, em primeiro lugar e acima de tudo, pela graça da vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu para a nossa administração pela eternidade. Gratidão a Deus por este corpo físico, gratidão a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita, onde nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo de despertar espiritual. E para isto, Jesus veio à Terra, neste ato maior de renúncia por amor a todos nós, e nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão a Ele, gratidão aos seus mensageiros de luz, que constantemente estão caminhando conosco, nos auxiliando através das boas intuições, para que façamos as melhores escolhas para a nossa vida. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua participação mais uma vez. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, abraço fraternal a todos e a todas. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para a realização de mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. E hoje refletiremos com base na questão número 350. Questão de número 350, que se encontra no livro 2º, ou parte 2ª, capítulo 7º, no item que trata acerca da união da alma e do corpo. Estamos estudando ainda acerca da volta do espírito à vida corporal. Já estudamos várias questões acerca desta união da alma e do corpo, e hoje refletiremos com base na questão de número 350, que foi formulada por Kardec, direcionada à espiritualidade superior, da seguinte maneira: uma vez unido ao corpo da criança, e quando já lhe não é possível voltar atrás, ou seja, desistir da reencarnação, porque vimos em questionamentos anteriores que em alguns momentos ou situações é possível que o espírito desista da reencarnação. Então aqui Kardec, querendo aprofundar um tanto mais acerca deste assunto, formulou mais este questionamento, querendo saber, nesta situação, quando não é mais possível o espírito voltar atrás, e aí ele acrescenta: sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez, ou seja, reclamar, maldizer acerca da escolha que fez? Será que isto acontece? Será que isto é possível? Quando, uma vez definitivamente unido ao corpo físico da criança e não sendo mais possível voltar atrás nas suas escolhas, será que o espírito deplora, será que o espírito reclama, maldiz por ter feito aquelas escolhas para a sua nova existência? E aí os espíritos amigos, respondendo a Kardec, a todos nós, começam fazendo questionamentos para que reflitamos acerca do assunto. Então eles começam a resposta da seguinte maneira: perguntas se
como criatura humana, se queixa da vida que tem. Se desejara que outra fosse ela. Será que nós reclamamos da vida que temos? Será que nos queixamos da vida que temos? Será que nós desejaríamos ter uma vida diferente? Então, assim, os espíritos amigos questionam e eles mesmos respondem: sim, sem sombra de dúvida, que nós, na condição de criaturas humanas, nos queixamos da vida que temos e desejaríamos que a nossa vida fosse diferente. E aí eles acrescentam mais um outro questionamento. Se arrepende da escolha que fez? Então aqui os espíritos amigos fazem este questionamento. Será que o espírito se arrepende da escolha que fez na condição de espírito, mas não na condição de criatura humana? Aí eles respondem que não, pois não sabe ter sido sua escolha. Então, como criaturas humanas, nós reclamamos, nos queixamos da vida que temos, gostaríamos de ter uma vida diferente, mas como espírito, nós não nos arrependemos da escolha que fizemos no plano espiritual para a nova existência física, pois nós não nos lembramos da escolha ou das escolhas que fizemos. E ainda eles acrescentam que depois de encarnado, não pode o espírito lastimar, ou seja, reclamar uma escolha de que não tem consciência. Então, exatamente por isto e para isto que a sabedoria divina lança sobre a nossa consciência, sobre as nossas escolhas, o chamado véu do esquecimento. Então, depois de encarnados, na condição de criaturas humanas, nós não nos lembramos, na condição de espíritos no mundo espiritual, das escolhas ou da escolha que fizemos. Não temos consciência. E ainda eles dizem na sequência para encerrar a resposta: pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isto acontece que recorre ao suicídio. Então aqui eles encerram a resposta dizendo que em muitas situações, quando nós chegamos à conclusão que a carga é pesada ou está sendo pesada demais devido às escolhas que fizemos no passado, nós recorremos à porta falsa chamada suicídio. E sem sombra de dúvida que não é a escolha ou não será a escolha correta. Será a pior escolha. Será aquela demonstração maior daquele ato de covardia, de falta de confiança em Deus, falta de fé em relação ao nosso futuro. Então, assim, os espíritos amigos encerram a resposta a este questionamento formulado por Kardec acerca deste assunto, acerca deste retorno do espírito à vida corporal e sobre esta possibilidade de ele se arrepender das escolhas ou da escolha que fez ainda no mundo espiritual, na condição de espírito, para a nova existência. E assim, fechado este parêntese, seguimos adiante com as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo de número 44 do volume número 7, em que Miramês deu como título Deplorando a Escolha, ou seja, reclamando da escolha. E aí Miramês começa as suas reflexões, os seus comentários a esta questão de número 350, da seguinte maneira, que o espírito, quando encarnado,
depois que a sua consciência já se encontra reduzida, não se lembra da escolha que fez entre um estado de depressão, entra em um estado de depressão e em seu coração não vibra a fé, ou se em seu coração não vibra a fé. Então, como Kardec, nas suas anotações da resposta ofertada pela espiritualidade superior, no final da resposta, anotou acerca do suicídio quando achamos ou chegamos à conclusão que a carga é pesada demais, mas é importante lembrarmos o que Jesus nos fala, que o Pai, na sua sabedoria infinita, não coloca uma carga mais pesada do que nós temos capacidade de transportar. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então aqui Miramês nos lembra que quando nós achamos que esta escolha, ou que o resultado dessa escolha ou das escolhas que fizemos está tornando esta carga muito pesada, nós entramos em um estado de depressão por falta de fé, ou fraqueza da nossa fé, ou, conforme ele diz aqui, não vibrar a fé em nosso coração. E aí ele acrescenta: quantos não têm ouvido, principalmente na época que corre a juventude, dizer que não pediu para nascer em tais ou quais circunstâncias. Então aqui, Miramês nos faz este lembrete que em muitas situações nós já falamos ou ouvimos falar que não pedimos para nascer em tais ou quais circunstâncias, em especial quando do nosso período de juventude. É a revolta de estar preso na matéria, pois o espírito não se lembra de que foi ele mesmo quem escolheu aquele tipo de provas. E quando não foi ele, foi a lei que assim determinou, pela força que possui, para que a alma pudesse desabrochar suas qualidades de vida e de luz. Então aqui Miramês nos lembra algo muito importante que já estudamos em encontros anteriores, acerca da chamada reencarnação compulsória, porque nem todas as reencarnações nós temos ou tivemos a oportunidade de escolhermos o pacote, simbolicamente falando, o pacote das nossas tarefas aqui na vida corporal. E aí, neste caso, quando não temos condições de fazermos as escolhas, os espíritos amigos fazem esta escolha por nós, obedecendo à lei maior. Então é por isso que aqui Miramês nos lembra que a revolta de estar preso na matéria, pois o espírito não se lembra de que foi ele mesmo quem escolheu aquele tipo de provas, e quando não foi ele, foi a lei que assim determinou. E em verdade, olhando e ampliando a nossa visão acerca desta lei, a lei de causa e efeito, acerca das nossas escolhas, mesmo quando não tivemos as condições mínimas necessárias para fazermos as escolhas naquele chamado planejamento reencarnatório, quando não tivemos condições de participarmos de uma forma ativa do nosso planejamento reencarnatório, em verdade, fomos nós quem fizemos as escolhas por causa das escolhas equivocadas que fizemos em outras existências. E aí, conforme aqui Miramês nos lembra, a lei determina pela força que possui para que a alma possa desabrochar suas qualidades de vida e de luz. Então, quando não temos condições de fazer as escolhas, devido à nossa pouca evolução, nosso pouco esclarecimento,
a lei de amor, de justiça, de caridade, a lei natural impõe ou faz esse tipo de escolha, a lei determina. Sendo assim, diz Miramês, a alma não pode reclamar, não pode maldizer a escolha pelo estado de inconsciência em que se encontra. Conforme a espiritualidade superior respondeu a Kardec, aqui Miramês volta a repetir, devido ao nosso estado de inconsciência, nós não reclamamos da escolha ou das escolhas que fizemos, porque nos encontramos em um estado de inconsciência, ou seja, não temos consciência das escolhas que fizemos. Nós temos certeza que em determinados momentos da nossa vida nós fizemos escolhas equivocadas e que nos levaram para este caminho ou estes caminhos pelos quais estamos percorrendo ou transitando hoje. Quantos suicidas, aqui lembra mais uma vez o espírito Miramês, quantos suicidas há sem causas que se possa analisar, visto que essa causa está no inconsciente, mas ela se irradia para o consciente em forma de depressão que o leva ao momento drástico de tirar a própria vida. Então aqui Miramês nos lembra também acerca destas escolhas. Em muitas situações, milhares, milhões de criaturas humanas na face da Terra estão, ao longo da trajetória, ao longo dos milênios, saindo da vida física por meio do suicídio. E em muitas situações, este suicídio não tem uma explicação na atual existência. E nem mesmo aquele que suicidou-se deixou algo escrito ou deixou alguma explicação acerca dos motivos que o levaram ou a levaram a cometer, conforme aqui diz Miramês, este ato drástico, ou esta atitude drástica de tirar a própria vida. E aí ele segue dizendo que a doutrina dos espíritos, que é o mesmo Jesus voltando para a humanidade, abre os braços a toda essa humanidade em sofrimento, não somente consolando, porém levando e dando educação a todas as criaturas de Deus. Então a doutrina espírita, simbolicamente falando, é Jesus que continua conosco, é Jesus voltando mais uma vez, de braços abertos, auxiliando a toda a humanidade. Não somente consolando, mas levando educação a todas as criaturas de Deus. Sendo assim, é o Consolador prometido pelo próprio Cristo, que neste caso, conforme aqui diz o Espírito Miramês, é o Consolador prometido por aquele que pode prometer, porque ele é a vida, é a verdade, é o caminho. Então Jesus é vida, Jesus é verdade, Jesus é caminho ou é o caminho. Então sigamos as pegadas de Jesus. E na sequência ele acrescenta: sendo assim, sabemos, e muitas criaturas são conscientes disso, que a vida na carne é como uma prisão. Já estudamos em outros momentos acerca deste assunto, que estar aqui no corpo físico é como se estivéssemos, para o espírito, como se estivéssemos em uma prisão, em um cárcere. Cárcere esse que limpa as mazelas da alma e mostra à alma as claridades maiores no desabrochar dos seus próprios talentos.
Então estamos aqui na vida, no corpo físico, em busca dessas claridades novas, em busca desse desabrochar dos talentos que temos adormecidos em cada um de nós na forma de semente. Se passamos por duras provas, não desdenhemos a vida que levamos. Então, se passamos, ou se passarmos, ou se virmos passar por provas difíceis, não desdenhemos a vida que levamos. Seguremo-nos na fé e movimentemos as mãos no bem comum para que esse bem possa nos levar à tranquilidade de consciência. Então aqui Miramês nos orienta, juntamente com a espiritualidade superior, juntamente com Jesus, que quando estivermos passando por dificuldades duras, por provas difíceis na nossa vida, não desdenhemos a vida que levamos. Não busquemos esta porta falsa chamada suicídio, mas nos seguremos na fé e movimentemos as nossas mãos trabalhando no bem para o nosso próprio bem, buscando assim esta paz de consciência, essa tranquilidade de consciência, esta harmonia com a lei maior, procurando assim o amor em todas as suas modalidades de expressão, que esse amor virá de Deus pelos canais do Cristo para nos salvar das depressões e da ignorância. Então, o trabalho no bem, o trabalho na fraternidade, auxiliar as outras criaturas que possam estar em maiores dificuldades que as nossas próprias, sem sombra de dúvida que nos salvará das depressões, nos salvará ou nos levará a sairmos das trevas da ignorância. E ainda Miramês nos convida na sequência para nos firmarmos na lei. Firmemo-nos na lei das vidas sucessivas, que por elas podemos conhecer a bondade de Deus. Firmemo-nos na lei das vidas sucessivas, na lei da reencarnação, para que possamos conhecer a bondade de Deus, porque reencarnar significa bondade de Deus. Reencarnação significa oportunidade que o Senhor nos oferta. Sendo assim, firmemo-nos na comunicação dos espíritos com as criaturas humanas, que por esse intermédio notaremos que ninguém morre. Hoje nós sabemos que ninguém morre, nós continuaremos vivos eternamente. O que cessa as suas funções orgânicas cessam as funções orgânicas do nosso corpo físico. Este corpo físico perece, este corpo físico perecerá, mas o espírito jamais perecerá, ele continuará vivo eternamente, ou pela eternidade que temos pela frente. Então é por isto que aqui Miramês nos convida para nos firmarmos no amor e na caridade, que desse modo encontraremos a paz no coração e todas as diretrizes que nos levam à harmonia interna. Sendo assim, trabalhemos, ajudemo-nos, ajudemos no que pudermos aqueles que ainda dormem na inconsciência, e não usemos o nome do Senhor em vão. Não usemos o nome do Senhor em vão, sem saber diretamente dos seus desígnios. Ajudemos no que pudermos àqueles que se encontram ainda adormecidos na ignorância, porque assim estaremos auxiliando a nós próprios, conforme aqui nos esclarece
o espírito Miramês. Sendo assim, nos lembremos de que Jesus é o nosso pastor e nós, as suas ovelhas, todos nós fazemos parte deste único rebanho de Jesus e que nunca Jesus deixa suas ovelhas tresmalhadas sem o amparo dele, que é a verdadeira vida. Jesus, conforme prometeu e continua prometendo, que nenhuma das ovelhas que o Senhor da vida lhe confiou se perderia. Então Jesus é este pastor atento que continua ao longo dos milênios, ao longo dos séculos e milênios, continua cuidadosamente amparando, cuidando, esclarecendo todas as ovelhas que se encontram sob a sua responsabilidade. Não queiramos que a nossa vida seja outra. Ela é o que deve ser, de que precisamos. A nossa felicidade se encontra nas linhas do nosso desempenho nesta vida. Então, a nossa felicidade se encontra nas linhas do nosso desempenho nesta vida. Sendo assim, procuremos a tranquilidade nas mínimas coisas. Procuremos a tranquilidade nas mínimas coisas, sendo assim, não pensemos no mal, nem falemos nele, porque tudo o que pensamos e falamos entra em nosso caminho, vindo ao nosso encontro. Então aqui Miramês também nos orienta sobre a forma de nos comportarmos aqui na vida. Procuremos a tranquilidade nas mínimas coisas, porque a nossa felicidade se encontra nas linhas do nosso desempenho nesta vida. Não queiramos que a nossa vida seja diferente. Ela é o que deve ser, aquilo que nós precisamos. Não pensemos no mal, nem falemos nele, porque tudo o que pensamos e falamos entra em nosso caminho, vindo ao nosso encontro. Então não pensemos no mal, não falemos no mal, não meditemos no mal, porque tudo isto significa significam energias em desarmonia que virão ao nosso encontro, porque aquilo que geramos ou aquilo que produzimos volta para nós próprios. É a lei do retorno. A vida nos responde com o que sintonizamos para encontrar. Essa é a lei do pedi e obtereis, do buscai e achareis. Então, se nós pedimos uma vida em desarmonia, através do nosso comportamento em desarmonia, se nós buscamos este tipo de vida, sem sombra de dúvida que é esta vida que nós iremos encontrar. Então é por isso que aqui Miramês nos diz que a vida nos responde. A vida nos responde com aquilo que nós buscamos, com aquilo que nós pedimos, com aquilo que nós sintonizamos. Exatamente por isso que voltamos a repetir mais uma vez que se queremos a companhia dos bons espíritos, é preciso que nos sintonizemos a eles, buscando constantemente nos assemelharmos a eles. E aí Miramês, após dizer acerca do pedi e obtereis, do buscai e achareis, ele encerra estes esclarecimentos dizendo: com nada nos revoltemos, pois Deus está em tudo
e nos mostra pela nossa compreensão a luz que pode desabrochar por dentro de cada criatura. Com nada nos revoltemos, pois Deus está em tudo e nos mostra pela nossa compreensão a luz que pode desabrochar por dentro de nós. Sem sombra de dúvida, conforme nos lembra a nossa irmã Denise Maria, atraímos o que pensamos. Exatamente por isto que precisamos colocar em prática, mais uma vez, um outro ensinamento de Jesus acerca da vigilância, vigiai e orai. Então, vigiemos os nossos pensamentos. E aí Miramês encerra: subindo o seu Calvário, mesmo que seja pregado na cruz dos problemas inúmeros, o Espírito é imortal. A glória surgirá no mundo da sua consciência e o Cristo recompensará. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e acima de tudo, além de refletirmos acerca disto, meditarmos acerca disto, é preciso trabalharmos no bem para o nosso próprio bem. Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.